E aí galera, tudo jóia? Olha nós de volta, dessa vez estamos aqui em nossa aula de história para falar sobre povos que vivem em montanhas. Eu sei que nós já falamos sobre isso, mas nós falamos sobre os montes. Hoje eu quero apresentar para vocês sobre um outro grupo étnico que moram em montanhas. Mas antes de eu começar a falar sobre eles, eu quero falar um pouquinho sobre a maior cadeia de montanhas que existe no mundo, tá? Que é o Himalaia, tá? O Himalaia é um conjunto de montanhas que se localiza, dentro dele se localiza a maior montanha do mundo, chamado de Montanha do Everest, ou Pico do Everest, com 8.850 metros de altitude. Onde se localiza, essa maior cadeia de montanhas do mundo? Se localiza ali na famosa China, na região da Índia, do Paquistão, do Nepal, do Butão, né? Nessa região aí, lá no continente asiático, está localizado então a cadeia do Himalaia, que é um conjunto de montanhas. Uma coisa interessante que eu achei ao estudar sobre o Himalaia é que as condições de vida nesse ambiente não são adequadas. Sabe por quê, galera? Porque lá nós temos, olha, o clima de lá é extremamente frio. Além do clima frio, nós temos pouca vegetação, é claro, né? Pouca vegetação e principalmente vegetações mais baixas. Uma outra coisa interessante, a água, lá tem alguns lagos, e a água desses lagos se formam pelo degelo, ou seja, pelo derretimento dos gelos que existe nas montanhas. Inclusive a palavra Himalaia quer dizer isso aí, quer dizer o que eu errei, galera? Quer dizer Morada das Neves. Ai, quase que eu esqueço. Por que Morada das Neves? O pico de todas as montanhas lá é muito cheio de neve. Então essa neve derrete, formam lagos, e esses lagos são alimentados ali, é onde as pessoas que moram lá, né, usam essa água para sobrevivência. Falando um pouquinho agora sobre a montanha, o Everest. Falando um pouquinho sobre o Everest, que é a maior montanha que existe, com 8.850 metros de altitude, muitas pessoas já tentaram escalar o Everest, né? Porém, só se tornou possível a escalada do Everest com o aperfeiçoamento das técnicas de montanhismo, ou seja, a aparelhagem foi se tornando mais moderna. E aí, algumas pessoas foram tentando, até que no ano de 1953, né, um neozelandês chamado Edmund Hillary e um Sherpa, a etnia que eu quero falar, né, o Sherpa Tenzing, né, esses dois homens conseguiram alcançar pela primeira vez o monte do Everest. É isso aí. Mas não pense que os brasileiros ficaram de fora dessa jogada não, tá bom? Porque existe um brasileiro cujo nome é Valdemir. Ele conseguiu no ano de 1995 alcançar o topo do Everest, tá? Mas uma coisa que eu achei muito interessante, que o primeiro homem que conseguiu chegar no topo do Everest, ele foi da etnia local, da etnia dos Sherpas, que é o grupo étnico que eu quero apresentar para vocês a partir de agora. Muito bem, galera, como a gente estava falando sobre uma etnia que mora na montanha, nós vamos falar sobre os Sherpas. É isso aí, Sherpa começa com H, tá? A palavra Sherpa quer dizer, a tradução da palavra Sherpa quer dizer povo do leste. Leste de onde? Leste do Nepal, porque é onde se localiza essa comunidade, a comunidade dessa etnia. Uma coisa interessante que esses povos, os Sherpas, são as pessoas que moram no local mais alto do mundo, né? Eles moram a 3.962 metros de altitude. Ou seja, quase perto, né, do topo do Everest, a mais 4.000 metros aí pela frente eles chegariam lá. E esses povos, nessa comunidade de pessoas que moram num lugar tão alto assim, eles precisariam apresentar algumas características que tornam possível que eles morem em locais tão altos assim. E uma coisa que eles têm é uma grande capacidade, uma característica que eles têm é uma grande capacidade pulmonar. Ou seja, eles conseguem respirar um ar rarefeito, um ar com pouca pressão.
E esse ar que eles conseguem respirar seria difícil para nós respirarmos, e o pulmão deles consegue fazer isso com facilidade. Uma outra característica do povo Sherpa é que eles possuem uma grande força física. É isso aí. Mesmo vivendo em uma região de muitas encostas, né, de locais de difícil pisar, se locomover, eles possuem uma grande força física e conseguem carregar muito peso. Olha que interessante, né? Conseguem carregar muito peso. Algumas imagens que eu vi na internet, eles carregando até pedras, um monte de pedras nas costas. Achei muito interessante. Então é uma outra característica interessante dos Sherpas, né? Além da grande capacidade de respirar um ar rarefeito, pulmonar, eles possuem essa grande força física. O Vale do Kabul, acho que é Kumbu, sei lá como é que fala essa palavra, lá onde moram os Sherpas, eles têm ultimamente recebido uma grande quantidade. Desde a década de 1950, quando foi possível aos seres humanos aos primeiros seres humanos alcançar o pico do Everest, a quantidade de turistas que têm visitado essa região se tornou muito grande. E isso foi muito bom, porque cerca de 40% da economia local gira em torno do dinheiro que esses turistas trazem. Porém, tem uma desvantagem. Por exemplo, quanto mais pessoas morando em um lugar ou visitando um lugar, é necessário uma grande quantidade de moradias, né? Quanto mais gente, mais lixo essas pessoas produzem. Com isso, houve um aumento da população local dos Sherpas e junto com os turistas. Isso trouxe um desequilíbrio para o ambiente. E aí, preocupado com isso, foi criado no ano de 1979 um parque, né? O Parque Nacional de Sagarmatha, coisa assim. Esse parque foi criado com o intuito de proteger a fauna dos animais daquela região, né? Porque o desmatamento e a presença de pessoas ali afugentou muito desses animais. Então, criaram esse parque para tentar preservar, né? Hoje ele é considerado um dos patrimônios naturais da humanidade, que preserva um pouco, né, desses animais nativos da região. E também, claro, da fauna e da flora. Outra coisa que eu achei interessante ao estudar sobre esse parque é que ali naquela região tem um animal, ele é muito comum nas montanhas, ele é um boi montanhês domesticável, o nome dele é iaque, né? Esse boi, ele é muito utilizado pelas pessoas ali da região, principalmente pelos Sherpas, porque ele tem uma resistência, né, muito boa para se viver nesses ambientes frios e altos, assim, montanha, né? E esse boi é usado, a carne dele é usada, mas não é só a carne, eles também usam o pelo para confeccionar roupas bem quentinha, né, para aquela área fria. Eles também usam, além de confeccionar roupas, eles confeccionam vários acessórios, cordas, chapéus, enfim. Então é um dos animais da região muito interessante da gente conhecer. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o Nepal. Vamos aproveitar que nós estamos falando sobre os Sherpas para falar sobre o Nepal, né, que é a região ali onde fica a vila onde moram a maioria dos Sherpas. O Nepal é um país que tem aproximadamente 24 milhões de habitantes. Esse país, a maioria das pessoas que moram ali exercem atividades rurais. Eles plantam o arroz, o trigo, a cevada e são pastores, né, que cuidam de cabras, de búfalos. Então a maioria das pessoas ali exercem essas atividades simples, né, primárias. No Nepal, assim como na Índia, existia uma divisão social chamada de castas, né? Essa divisão social de castas era baseada na religião hindu, que é a religião dominante lá na Índia e no Nepal também. É uma religião antiga, de aproximadamente 2000 anos. E nessa religião, ou nesse sistema de divisão de castas, era assim: as pessoas que nasciam em uma casta, ela não podia mudar sua casta até a sua morte. Por exemplo, um Brahmane, que ocupava o cargo mais alto das castas, que eram compostas pelas pessoas inteligentes e pelos sacerdotes, pelos representantes espirituais, ele sempre seria Brahmane.
e os seus descendentes também seriam brahmanes, tá? Depois dos brahmanes vinham os kshatriyas. Os kshatriyas eram compostos pelos guerreiros e pelos representantes políticos, os governantes. Depois dos kshatriyas vinham os vaishyas. Quem eram os vaishyas? Vaishyas eram, por exemplo, os comerciantes, as pessoas que tinham uma grande influência, mas não tanto quanto as duas castas superiores. Abaixo dos vaishyas existiam os sudras ou dalits, que era a classe mais baixa, são os mais pobres, que eram compostos pelos servos, eram compostos pelas pessoas que moravam no campo, que trabalhavam no campo, né, os camponeses, enfim. Não os pastores, porque os pastores pertenciam à classe dos vaishyas, mas os empregados deles, né, os servos, os empregados. Essa divisão de castas era muito cruel, porque os dalits, que eram os da classe inferior, eles eram chamados de impuros, intocáveis. Ninguém queria chegar perto de um dalit, ninguém queria ser um dalit. E nascer um dalit era tipo uma maldição, né? As pessoas, elas procuravam se afastar dos dalits, porque eles eram chamados de intocáveis, impuros mesmo. Esse sistema de divisão de castas, esse sistema cruel de divisão de castas, ele persistiu na Índia até o ano de 1947, quando, devido a mudanças na política, devido também ao aumento da população e à globalização da cultura, o governo extinguiu o sistema de castas na Índia. Mas, no Nepal, continuou existindo o sistema de castas. E aí, no ano de 2006, ou seja, há 14 anos atrás, foi mudado o sistema social do Nepal, né? Foi criado na época o sistema republicano, ou seja, eles começaram a ter um presidente como seu representante. Foi mudada a Constituição, ou seja, a lei local foi mudada. Então eles extinguiram o sistema de castas também no Nepal, porém algo recente, né? Foi no ano de 2006. De lá para cá, pessoas que antes eram discriminadas como mulheres e dalits poderiam ocupar uma vaga no parlamento ou concorrer com isso. Acontece que a maioria das pessoas, dos dalits, eles são pessoas extremamente pobres. E como a maioria dos habitantes do Nepal moram em áreas rurais, longe dos grandes centros urbanos, esse sistema de castas ainda existe por lá, principalmente nessas áreas afastadas, né, nas áreas rurais. Os dalits, eles ainda são considerados impuros nessa área. Até a água que eles tocam é considerada impura, né? Eles não têm direito de frequentar os locais de culto, eles não têm direito a ir à escola, então muitos deles são analfabetos. Tem direito, mas não têm acesso, porque são muito discriminados, né? E muitos são pobres, eles são pobres, não têm terras. Então veja que é uma situação muito delicada, né? Então, há 14 anos foi extinguido o sistema de castas, mas ainda existe a discriminação por lá, né? Que nós possamos aprender a respeitar a divisão social das pessoas, tá bom?